Olá, minha querida irmã, meu querido irmão. É uma grande alegria poder contar mais uma vez com a sua companhia, podermos fazer juntos desse novo encontro com Jesus no Evangelho, o Evangelho na vida e na pastoral. Hoje é sábado, é dia 9 de julho, é um dia muito especial para nós católicos aqui do Brasil. É o dia em que nós celebramos a memória de Santa Paulina. E o evangelho do dia de hoje é segundo Mateus, capítulo 10, versículos 24 a 33. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa lhe chamarem de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Assim como nós fizemos ao longo de toda essa semana, hoje também acompanhamos Jesus preparando os seus discípulos para a missão. E hoje Jesus diz aos seus discípulos que eles sejam como o seu mestre, ou seja, que o imitem. E imitar a Jesus quer dizer se converter, se tornar como ele, fazer na nossa missão as mesmas coisas que ele fez. Jesus não teve medo de ser quem ele era, de ser filho de Deus. Ele enfrentou com força e coragem os que queriam fazer de tudo para não deixar o projeto de Deus acontecer. E por isso ele pede a seus discípulos e a nós: não tenham medo. Não tenham medo daqueles que usam coisas, situações, estratégias para ameaçar, para intimidar, porque Deus está do lado de quem confia nele. E Jesus pedia que os seus discípulos transmitissem o que ele ensinava, que espalhassem, que tornassem público o que eles ouviam e aprendiam com ele em particular. E essa é também a nossa missão. Também nós somos chamados, enviados pelo Senhor para continuarmos transmitindo, passando adiante tudo o que ouvimos, que vemos, que aprendemos com Jesus na nossa caminhada de fé, na nossa vida comunitária. E o verdadeiro discípulo de Jesus também não pode ter medo daqueles que matam o corpo, mas deve ter medo, sim, de perder o que é eterno, de perder a vida eterna. Quem acha que está salvando a sua vida fugindo da luta, não se comprometendo em nada com a missão comunitária, está na verdade perdendo a vida. Já aqueles que gastam a sua vida se dedicando e lutando para que os outros tenham vida, tenham dignidade, esse sim está salvando a sua vida, ganhando a vida eterna. O Evangelho de hoje nos ensina então, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos confiar mais em Deus. É Ele que nos dá força e coragem para perseverarmos nessa missão. Precisamos fazer tudo conforme a vontade de Deus, porque Ele nos ama e acredita em nós. Porque é Ele que nos dá esta capacidade para colocarmos em prática esta missão tão especial. Nós não podemos jamais negar a Ele diante dos outros, pois se fizermos isso, Jesus também nos negará diante do Pai. E negar a Deus, negar a Jesus diante dos outros, é justamente ter medo, vergonha e por isso não aceitar,
não assumir a missão, não batalhar, não trabalhar pela vida, pela construção do reino, é não dar testemunho de fé, de vida cristã, não defender a fé e a vida diante das pessoas. Não podemos dar essa negação a Jesus. Precisamos acreditar, confiar no Senhor que nos chama, que nos dá capacidade, que nos dá a força do seu amor para colocarmos em prática a nossa missão. Seguindo o exemplo de Santa Paulina, a nossa primeira santa brasileira, que nós temos a alegria de celebrar, de comemorar no dia de hoje. É verdade que ela nasceu na Itália, mas ela veio para o Brasil ainda criança, com apenas em torno de 10 anos de idade, com a família. Se estabeleceu aí em Santa Catarina, na região de Nova Trento, onde hoje existe um belíssimo santuário dedicado a ela, que cada vez mais atrai as pessoas até lá. E ela, desde pequena, de criança, já sentindo o chamado de Deus, se dedicou a cuidar das pessoas. Ainda pequena, ainda adolescente, começou a cuidar de uma senhora idosa, doente, e ali ela percebeu qual era o chamado de Deus, qual era o carisma, qual era a missão que Deus queria confiar a ela. E logo quando se tornou religiosa, adotou esse carisma, essa missão, esse trabalho tão bonito de cuidar dos doentes, dos idosos, mais tarde também dos pobres, das crianças órfãs, enfim, ela dedicou a sua vida para fazer o bem para as pessoas, para ajudar as pessoas a recuperar a vida, a dignidade, a eternidade. Ela não teve medo, ela não negou a Jesus, ela deu esse testemunho tão bonito de fé e de amor. Por isso hoje é santa, vive na comunhão com Deus e nós podemos contar com a sua intercessão. Peçamos, meu irmão, minha irmã, que ela interceda por nós, sigamos o seu exemplo em nossa caminhada de fé e nossa missão. Que o Senhor bondoso, pela intercessão de Santa Paulina, te abençoe, te guarde e conserve fiel na missão. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te agradeço demais, meu irmão, minha irmã, pela sua companhia ao longo desta semana, 14ª do Tempo Comum. Te convido para que na próxima semana você esteja novamente aqui conosco, mas te faço um convite mais especial ainda, que amanhã, domingo, Dia do Senhor, você vá celebrar a sua fé com a sua comunidade. Vá fazer lá com o seu povo na sua comunidade esse encontro bonito com Jesus no Evangelho, esse encontro que dá coragem, que anima na missão. Até semana que vem, se Deus quiser.